Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 11 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Critérios permanecem os atuais até 2015. Votação do Estatuto da Juventude é adiada para a próxima terça-feira. Tribunal Superior Eleitoral começa a preparar normas para eleições de 2014. Bancada dos estados que terão o número de deputados reduzido devem recorrer ao Supremo. E proposta traz mudanças para proteger clientes de companhias aéreas. Agora, no Senado em Dia. O Senado fez ontem a última votação sobre as regras do Fundo de Participação dos Estados. Todas as emendas ao texto foram rejeitadas. A decisão veio 3 anos depois que a Justiça considerou inconstitucional o modelo de partilha do FPE. Na votação suplementar, o plenário manteve as regras atuais até 2015. Cada estado vai receber o mesmo valor do ano passado, corrigido pela inflação, mais a metade da variação do PIB. Só um senador votou contra. Nós não vamos nos surpreender se vierem medidas questionando a constitucionalidade do texto e, consequentemente, criando um novo processo de judicialização de matérias aqui votadas. A maioria concordou que só haverá novas regras a partir de 2016. Isso se o FPE aumentar, e apenas para os recursos extras. Difícil foi chegar a um consenso sobre os critérios para dividir o dinheiro. Uma emenda do senador José Agripino propôs como critério o crescimento do PIB de cada estado. Aí está a renda agrícola, que não é considerada na renda domiciliar. Os juros que não estão considerados na renda domiciliar. Tudo está na apreciação do produto interno bruto, estado por estado. A emenda foi recusada e prevaleceu a regra de mais dinheiro para os estados com menor renda familiar per capita. O relatório prevê ainda um corte para o FPE dos 16 estados, onde o ganho domiciliar ultrapassa 71% da média nacional. A bancada do Amapá tentou elevar esse corte para 75% da renda nacional, mas a emenda foi rejeitada. Se for mantido como está, é um ataque aos ex-territórios federais do Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Outro critério para dividir o dinheiro extra a partir de 2016 é a população. Só que na conta o relator diminuiu o peso dos estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, e criou um índice mínimo para os menos povoados, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Para um relator não tem como fazer uma medida em que 27 unidades da federação buscam ampliar os seus valores. O que nós fizemos exatamente, o que eu volto a repetir, foi tentar encontrar o ponto médio. Além das 2 emendas rejeitadas pelo plenário, os senadores apresentaram outras 16. Todas elas foram consideradas prejudicadas pelo presidente Renan Calheiros. O projeto de lei complementar com as novas regras do FPE segue agora para a Câmara. Os deputados têm até o final de junho para aprovar a matéria. A votação do Estatuto da Juventude foi adiada para a próxima terça-feira. Será o primeiro item da pauta. Segundo Paulo Paim, relator da proposta, já existe acordo para aprovação no Senado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura tem na pauta o projeto que proíbe empreendedores de aplicar recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste fora da área onde foi contratado o investimento. A comissão mista que examina a medida provisória 610 de 2013 será instalada hoje com a eleição do presidente e vice do colegiado. Entre outras providências, a MP amplia o valor do benefício Garantia Safra para 2011 e 2012. Outra comissão mista que será instalada hoje é a da medida provisória 612 de 2013. A MP reestrutura o modelo jurídico de organização de recintos aduaneiros. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes.
Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 3 itens. Entre eles, 2 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para o cargo de embaixador do Brasil no exterior. Um deles é Santiago Alcácer, indicado para o cargo de embaixador do Brasil no Azerbaijão. A outra é Maria Elisa Berenguer, indicada para o cargo de embaixadora do Brasil na Colômbia. André. Obrigado, Hermes. Também para as 10 horas está marcada a reunião da Comissão Mista Especial, criada para consolidar a legislação federal e regulamentar dispositivos da Constituição. Os senadores vão analisar a proposta para a regulamentação da Emenda 72, que reconheceu os direitos dos empregados domésticos. O Tribunal Superior Eleitoral começa a preparar as regras para as eleições do ano que vem. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, se encontrou ontem com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para discutir o assunto. Além dos presidentes do Senado e da Câmara, também foram convidados os presidentes de partidos. O encontro marca o início do processo de elaboração das resoluções que vão nortear a disputa eleitoral do próximo ano. As resoluções devem ser observadas pelos políticos e eleitores. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Dias Toffoli, relator das normas, querem que os partidos participem de todas as etapas. Para que a gente possa ouvir as preocupações, uma vez que a atividade do Tribunal Superior Eleitoral é abaixo da lei, é infralegal, a gente diz. A democracia se robustece por iniciativas como essa, que eu acho que vai balizar daqui para diante o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos partidos políticos e dos poderes da República também. Na presidência do Senado, Renan Calheiros recebeu o senador Paulo Bauer e Paulo Rabelo, presidente do Movimento Brasil Eficiente. Eles apresentaram uma proposta para simplificar o sistema tributário brasileiro. A ideia é reduzir a cobrança de impostos em um limite máximo de até 30% do produto interno bruto até 2020. Significa reconhecer as várias categorias tributárias, impostos, contribuições ditas sociais, passar a reunir várias categorias numa categoria só. O sistema vai virando um simples. Sim, mas o simples já existe? Sim, existe para muitos empresários pequenos. O que nós temos que ter é o simples para todos. A população precisa ter menos dificuldades para contribuir com o governo. E o governo tem que ter mais transparência e mais facilidade na gestão fiscal que hoje caminha, mas com assuntos pontuais, com providências ocasionais. As bancadas dos estados que terão o número de deputados reduzido nas próximas eleições devem recorrer ao Supremo contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. As presidências do Senado e da Câmara também avaliam a legalidade da decisão. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Alves, podem contestar na Justiça a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que alterou o número de deputados federais de 13 estados. A atualização foi feita com base no tamanho da população de cada estado, medida no censo de 2010. Nós vamos analisar essa decisão, saber se há como contestá-la judicialmente, se é o caso, se o Tribunal Superior Eleitoral poderia fazer essa alteração. Isso é um problema complexo porque mexe com a correlação de forças, com o tamanho de cada representação de cada estado, e é muito bom que nós façamos uma análise profunda, isenta, para ao final decidir o que fazer. Pela decisão do TSE, o Pará será o maior beneficiado, ganha 4 deputados. Minas Gerais e Ceará terão 2 parlamentares a mais. Santa Catarina e Amazonas aumentam a bancada em 1 deputado. Paraíba e Piauí terão o maior prejuízo, perdem 2 representantes. Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco terão as bancadas reduzidas em 1 deputado. As mudanças já valem para as eleições de 2014. A alteração das bancadas na Câmara dos Deputados também modifica a composição de assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal.
Mas um projeto de decreto legislativo apresentado nesta quarta-feira pelo senador Eduardo Lopes pode derrubar a decisão do TSE. A proposta tem o apoio de senadores dos estados que perderam representantes. A Constituição, ela garante que esse tipo de decisão tem que ser feita através de lei complementar. E só o Congresso é que pode fazer isso. Alguns estados também prometem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. É o caso do Espírito Santo e do Piauí. Um estado como o Piauí, que tem 10 parlamentares na Câmara, reduz para 8 parlamentares, tem 30 parlamentares na Assembleia, reduz para 24. Então isso é um impacto muito grande na representação do povo do Piauí na Câmara, assim como do povo do Estado na Assembleia Legislativa. Cada Estado que se sentir prejudicado tem que buscar defender os seus interesses. Agora, não tem lógica, porque a redistribuição que foi feita dentro de um critério que é constitucional. Agora, lamentavelmente, se o Congresso Nacional deveria ter feito essa redistribuição, não fez. Novamente estamos, o Judiciário legislando, ou seja, fazendo o dever que seria nosso. O senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, deverá ser o presidente da Comissão Mista de Orçamento. A indicação dele só deve ser oficializada no próximo encontro da comissão, terça-feira, quando houver acordo sobre os demais cargos do colegiado, como vice-presidente e relator. Vender bebida alcoólica para menores de 18 anos pode se tornar crime, segundo proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Foram votadas também mudanças para proteger os clientes de companhias aéreas. O projeto do senador Pedro Tax estabelece garantias para o passageiro que pedir cancelamento ou alteração de voos dentro do prazo de validade do bilhete. Nesses casos, o passageiro terá direito à restituição do valor pago, descontado uma taxa administrativa, que pode chegar a, no máximo, 10% do valor da passagem. Nós estamos consolidando a jurisprudência dos tribunais superiores que dizem, a jurisprudência diz que as companhias devem indenizar, devolver o dinheiro se o cancelamento da passagem foi feito com 5 dias de antecedência. Deve devolver, elas não devolvem isso. Por isso nós temos que regrar essa prática na defesa do cidadão consumidor. A comissão aprovou também um projeto de lei que torna crime vender, oferecer ou servir bebida alcoólica para crianças ou adolescentes. A pena prevista no Código Penal seria de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa de até R$10 mil. Hoje, a proibição está prevista apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós temos a definição das punições para quem desrespeitar a legislação. Essa lei é muito importante porque nós sabemos que é na adolescência onde os jovens são introduzidos na bebida e muitas vezes aqueles que têm a predisposição passam a ter uma dependência do álcool. Os senadores também aprovaram um projeto que criminaliza a autoridade policial que não tomar as medidas legais cabíveis para proteger mulheres vítimas de violência se da omissão resultar lesão corporal ou morte. Mulheres ameaçadas e no ambiente doméstico recorrem à polícia e muitas vezes a polícia não leva aquilo em conta e o resultado é a morte. A autoridade policial que não tomar providências eficazes, no caso de mulheres que são vítimas de violência doméstica ou são ameaçadas de violência doméstica, será hoje punido pelo Código Penal. A Câmara aprovou ontem a medida provisória 594 de 2012. A MP amplia em 85 bilhões de reais o limite de financiamento do BNDES ao Programa de Sustentação do Investimento. Ela também autoriza o governo federal a subsidiar a produção do etanol no Nordeste. A matéria será agora examinada pelo Senado. A Comissão de Desenvolvimento Regional fez uma audiência pública para discutir a exigência de inspeção periódica em edifícios. A ideia é evitar tragédias como desabamentos. Técnicos e representantes de órgãos de classe participaram da audiência pública. Eles discutiram os critérios para as inspeções. O objetivo do projeto é fazer o diagnóstico das condições de estabilidade e manutenção. Nos prédios com mais de 50 anos, a inspeção deverá ser anual.
Nas construções mais novas, o prazo varia de 2 a 3 anos. O projeto pretende evitar tragédias como a que ocorreu em janeiro do ano passado no Rio de Janeiro. Um prédio de 20 andares e outro de 10 desabaram, matando 22 pessoas. Uma das hipóteses para o acidente foi uma reforma interna que teria comprometido a estrutura de um dos prédios. Todos os especialistas presentes na audiência pública declararam apoio ao projeto que cria as inspeções obrigatórias. Mas eles apresentaram muitas sugestões de mudanças no texto para tornar a fiscalização mais abrangente e diminuir os custos. Uma das propostas é diminuir o prazo das vistorias. No que tange a um edifício feito de concreto armado que durou 50 anos e ele já passou por uma inspeção, não há necessidade de ele já, cada ano, fazer esse laudo. Eu acho que a cada 2 anos está de bom tamanho. A exigência do acompanhamento técnico para a realização de reformas internas nos edifícios foi outra sugestão. É muito difícil para os órgãos de fiscalização de exercício profissional controlar reformas internas. Nós estamos buscando estratégias que possibilitem a verificação de reformas pequenas, de apartamentos, de escritórios, que podem levar ao colapso uma edificação, como já citei aqui no início da minha intervenção. Então é necessário, mesmo pequenas reformas internas feitas por leigos, a necessidade de um técnico, seja engenheiro, seja arquiteto, no acompanhamento dessas obras, não é uma exigência corporativa de interesse de mercado profissional, é de interesse da sociedade, da preservação da segurança pública. Alguns participantes avaliaram que a inspeção contra risco de incêndios deve ser feita mesmo nas construções mais novas. Esse tipo de inspeção dos sistemas de proteção contra incêndio, eles precisam ser feitos a partir já do primeiro ano de vida da edificação. Uma polêmica é a definição dos responsáveis pelo controle das vistorias. Alguns propõem que os conselhos regionais de engenharia façam o trabalho, para diminuir os custos das prefeituras. Outros acham que a responsabilidade deve ser do poder público. O Conselho tem um papel de fiscalizar e pode fazer a parceria para que ajude os municípios que já estão muito sobrecarregados, né, de incumbências que as leis vão jogando lá, porque é lá que o cidadão mora. E a necessidade de um conselho profissional como os CREAS, né? Estarem lá para colaborar, até porque é o papel nosso. Entendemos que a fiscalização tem que ser de um órgão público, né, realmente. É claro que os conselhos, seja o conselho for, eles são órgãos, vamos dizer, de Estado. No entanto, eles são controlados via corporativa. Então, isso pode criar um certo conflito de interesses, né? O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.